Meus amados, nós vamos continuar falando a respeito do profeta Samuel, esse personagem, o mais importante entre Moisés e Davi. Entre a saída do povo do Egito, a posse da terra prometida, as guerras e o reinado de Davi. Ele foi uma espécie de João Batista em seu tempo. Ele anteveio os reinados, porque não existia reis entre homens, pois o próprio Deus reinava para os homens. Toda a carreira de Samuel, desde o seu nascimento até a sua morte, nos leva a altos e baixos, níveis de períodos, de guerras, de reinados, de destituição de reinados, de levantamento de reinado. E o profeta Samuel, ele tem uma promessa semelhante à nossa no dia de hoje. A Bíblia Sagrada diz no Efésios 1 que nós somos escolhidos antes do ventre da nossa mãe. E Ana, ela era estéril. Ela tinha anseio de ter filhos. Era uma hebreia que não tinha filho. E ela pediu a Deus este filho e depois o devolveu a Deus. Assim Samuel foi criado no tabernáculo em Siló, como vocês viram nas pregações anteriores. O sumo sacerdote Eli também era juiz naqueles dias. Ele foi o primeiro a concentrar as suas ocupações e os seus afazeres e os seus ensinamentos numa só pessoa, em Samuel. Mas Eli já era idoso. Embora pessoalmente fosse um homem puro de coração, ele permitiu gravíssimos erros pelos seus filhos dentro da tenda da consagração. Assim é o pastor de hoje. Ele não pode permitir, ele como liderança, os seus comandados fazer o que quer dentro da casa do Senhor, pois a casa do Senhor é uma casa de ordem e de decência. Mas ele também não pode ser bruto ao extremo, ao ponto de espalhar vidas. Então ele tem que ser moderado, temperado, ter domínio próprio e ter sabedoria, conhecimento, discernimento de Deus para administrar a casa do próprio Deus, tanto em espírito como com inteligências do dia a dia e dos seus aprendizados durante a sua vida. Então, a passagem dos filhos de Eli sobre a tenda da consagração, ou a tenda da expiação, seja como você queira falar, não teve muita repreensão por parte de Eli. Eli via tudo e se calava. Através do pequeno Samuel, que foi entregue a Ana na tenda da consagração, Deus revelou a sentença contra a casa de Eli. E esta ocorreu durante a famosa batalha de Asec, quando os filisteus mataram os filhos de Eli e capturaram a arca. E Eli caiu morto ao receber a notícia, como vocês viram nas primeiras pregações. Todas essas histórias estão relatadas. Os anos de trevas se seguiram. Foram amenizados com a esperança crescente em Samuel. Porque se não existia Eli, mas existia Samuel, o povo acreditava que Deus falara sempre na boca de Samuel. Pois ele foi chamado para ser profeta de Deus e foi criado dentro da casa do próprio Deus. É como se fosse um crente de hoje, de família cristã, nasce em berço cristão, tem a promessa para ser profeta, um grande pastor, uma grande missionária, mas no meio do seu caminho talvez desvie a sua atenção, não quer mais saber das coisas de Deus e vai para o mundo, para as mãos do inimigo, para a mão de Satanás, para as mãos do migrador, para as mãos do cortador, mas ele no fundo
Mesmo estando no mundo, ele sabe que tem um pai que aguarda ele e que está nessa esperança. Mas não é o caso de Samuel. Samuel foi entregue antes do ventre, foi criado na casa de Deus e morreu na presença de Deus. Samuel nunca se desviou do caminho do Senhor. Assim eu espero que você hoje, crente, que é nascido na casa de Deus, que tem pensamento até mesmo de se desviar da casa do Senhor, você comece a entrar em uma esperança, olhando para o profeta Samuel e vendo nele esperança. Seja ele um espelho para a sua vida. Seja imitador do profeta Samuel, assim como Paulo foi de Cristo. Ou seja imitador de Paulo, porque Paulo foi de Cristo. Ou seja imitador de Cristo, porque você tem o Espírito Santo. A ordem dos fatores não altera a sua caminhada cristã. Você é que tem que decidir isso, pelo poder do nome de Jesus. O que você não pode fazer é sair dos caminhos do Senhor. E ele, Samuel, suscitou uma grande reforma nacional. Ele foi renovando a aliança e trazendo o povo de volta à adoração ao Senhor. O povo não acreditava mais em Deus. Mas o profeta Samuel, ele foi até mesmo atacado pelos filisteus e teve tamanha vitória em Ebenezer, que eles jamais investiram novamente contra Israel naquelas épocas, durante o mandato do juiz Samuel. Porque Samuel, além de ser profeta da casa de Deus, ele era também juiz daquela nação. Então ele organizou todas as escolas proféticas, ele ensinou os caminhos aos pequeninos, ele começou a levantar a tenda da consagração de uma forma diferente. Ele julgou a Israel durante toda a sua vida. Ele preparou o caminho para a monarquia, porque não existia reinados. E ele introduziu o ungido Saul da parte de Deus, na presença do próprio Deus e na presença dos homens, após o próprio Saul ser rejeitado. Davi foi levantado a rei pelo também profeta Samuel. Portanto, Samuel pertence ao período de transição dos juízes para a monarquia. Ele é o último e maior de todos os juízes, porque depois do primeira e grandiosa travessia dos hebreus para a terra prometida, Moisés morreu e deixou Josué. Josué morreu e iniciou o período dos juízes. E Samuel foi o último dos grandes juízes na terra de Israel. Samuel deve ser um instrumento para todo o povo naquela época e deve ser um exemplo a ser seguido no dia de hoje. Porque, na verdade, ele fez uma reforma. E ele trouxe uma nova esperança e um novo jeito de servir a Deus. Samuel, ele naquela época, ele ensina até preceitos para o dia de hoje de como servir a Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho falado nas minhas pregações que Deus está trazendo um avivamento, está destituindo obras nesta terra para levantar um novo tipo de sacerdote, segundo a ordem de Samuel, de Paulo, de João, de Pedro. Amém, meus amados? Porque Deus, ele está acabando uma era da igreja cristã que aí está, uma igreja que traz até mesmo no seu altar princípios maçônicos, porque na verdade existe muitas coisas da maçonaria dentro da casa do Senhor e cabe a você julgar e não eu, mas é o meu discernimento profético, é aquilo que eu entendo nas madrugadas quando eu oro diante de Deus, é aquilo que o Espírito Santo traz ao meu coração, é aquilo que o Espírito Santo me revela na sua palavra, porque a igreja de hoje ela está muito distante da palavra do Senhor. Então é obrigado pelo próprio Espírito Santo nos dias de hoje, uma nova reforma na igreja do Senhor sobre a terra. Porque haverá essa reforma. Homens serão destituídos da casa do Senhor para que se levante profetas e homens de Deus
que saiba até mesmo analisar uma causa e trazer a resposta de Deus do alto céu. Na sua palavra, não vem apenas em um nível individual. O homem de Deus tem que ser segundo Samuel, e a sua palavra ela não pode ser individualista. Ela tem que ser a nível coletivo. Se eu prego prosperidade dentro da casa de Deus, prosperidade tem que ser para todos. E Deus também tem que manifestar essa prosperidade, porque senão é a avareza, e senão é só o altar que está comendo, e a ovelha mais fraca está sendo sugada. Você acha que Deus aceita isso dentro da casa dele? Muitos pastores de hoje vão ser julgados, porque pregam uma direção, até mesmo de riquezas nesta terra, enquanto Deus fala, aquele que se faz amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Pastores esquecem as normas do próprio Espírito Santo dentro da casa do próprio Deus. Mas Samuel, na época dele, começa a mostrar isso. Existia muitos sacerdotes como Finéias, como o próprio Eli, que não dava atenção para a casa de Deus e que não fazia o que Deus mandava. E quando Samuel foi levantado, esse tipo de sacerdote acabou. Então está se levantando nesses últimos dias sacerdotes diferenciados, movidos pelo próprio Espírito Santo para trazer à existência uma igreja, para que esta igreja, ou esse tipo de igreja, seja levada ao alto céu como igreja adornada. Então, Samuel nos mostra os pecados das pessoas. Ora, pecado é aquilo que se faz a inimizade entre o homem e o próprio Deus. O pecado, ele nos traz a morte. A Bíblia fala que pecado é a única coisa que faz separação entre o homem e Deus. Mas vamos entender o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que te deixa incomodado. Pecado é tudo aquilo que te deixa separado do teu Senhor, do teu Pai, do teu Salvador Jesus Cristo, do único caminho, da única verdade e da única vida. Se você serve a Deus em espírito e em verdade, não há pecado em ti, porque bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E Samuel, além de nos mostrar toda a direção de pecado de um povo, ele também nos mostra as instituições da época. Ele começa a fazer uma análise da casa do próprio Deus, dentro da casa do próprio Deus. Quando recebe o recado de Deus, há uma grande pergunta no ar: por que Deus não falava com frequência com Eli, ou até mesmo com Ofni e Finéias, e veio falar com o pequeno Samuel? Porque a Bíblia fala que Deus sonda o coração. A um homem puro de espírito, íntegro, reto, temente ao Senhor e se desviando do mal, o Senhor não tem por que não se revelar para este homem. Então foi o caso do profeta Samuel. O pecado tem uma dimensão social. Se a pessoa peca e ela está sobre o altar, isso reflete sobre o povo. Então o sacerdote ele não pode andar em pecado, porque senão o povo sente. E aí o povo também não prospera. E o povo também depende do altar para sacrificar, porque Deus não aceita sacrifício fora do altar. Obras que o homem vai, até mesmo no orfanato, ou ele vai aonde tem o lar dos velhinhos, para fazer obras de caridade social, isso é coisa do homem. Deus julga essas coisas? Julga, mas Deus fala que com ele é por fé, e por fé é levar tudo no altar. O que Deus honra é altar. Deus, obras de homens, o homem será julgado segundo suas próprias obras, mas aquilo que acrescenta galardão tem que estar relacionado com o altar. E Deus, ele se coloca e se revela na terra para o profeta Samuel, para o tipo de homem ou tipo de mulher que tem o discernimento de Samuel, de Ana, que tem o discernimento até mesmo de Débora, que tem o discernimento de Esther. Então ele começa a escrutar, a prescrutar, a investigar todas as instituições sociais da época. Samuel, ele começa a refletir a natureza das instituições, do sacerdócio, do altar. E Samuel, ele começa
a julgar como juiz, como o último dos grandes juízes, toda a questão se o povo servia a Deus ou se o povo era simplesmente dado a andar pelos seus próprios caminhos. Esse é o evangelho que está se levantando. Um evangelho que ajuda o povo, mas que esclarece aonde está o erro. Não adianta eu fazer uma pregação, sendo que a intenção de Deus é a cura interior. É mostrar para o povo de Deus, aonde há coisas erradas, aonde consertar para que venha a bênção do Senhor sobre a vida daquela pessoa. Não como religioso, mas como profeta, ensinando, faz isso, que isso vai dar certo. Faz isso e isso vai dar errado. Profeta é aquele que direciona. E por causa dessa direção, essas instituições políticas da época, religiosas, sociais, denominadas, todo clero daquela época de Samuel, ou até mesmo a política, no meio ali dos juízes, Samuel começa a analisar. E nos dias de hoje não é diferente. Nossas instituições políticas falidas. Nossas religiões estão falidas, não tem comunhão com Deus. A grande maioria não tem comunhão com Deus. A nossa sociedade é corrompida, porque não tem sacerdote nem profeta, e nem homens de Deus e nem mulheres de Deus que ensinam o povo pelo caminho que deve andar. Pelo contrário, andam por um caminho de recado. E esses recados também não estão acrescentando nenhum direito ao povo. Então o povo continua no efeito do pecado. E o povo não sabe por que caminho ir. E aí perece por falta de conhecimento, cumprindo lá Oséias capítulo 6. Oséias capítulo 4, verso de número 6 em diante. O profeta deve anunciar o pecado individual de cada um. O profeta, ele deve anunciar, ele não deve ser ríspido e nem duro, mas ele deve tratar com carinho e falar: meu povo, o erro está bem aqui. Conserta isso, porque vou diante de Deus e trarei da parte de Deus algo para a sua vida. Profeta é aquele que pelo Espírito Santo, ele traz de Deus o direito de um povo. E ele também, como sacerdote, leva a petição do povo diante de Deus. Por isso que Jesus fala: vai ao sacerdote, ele te imporá as mãos. Da maneira que ele falar, assim será. Por isso que Jesus fala: eis que vos dei poder e autoridade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Eis que vocês serão os meus discípulos. É por isso que Jesus fala estas coisas. E após Cristo, o profeta está na terra para mostrar o caminho correto. O que é o arrependimento e como se arrepender. E não acusar, mas mostrar. A mudança não pode ser radical nas atitudes de um povo, mas ela tem que ser coesa, certa. O povo tem que entender que tem que haver mudança para chamar a atenção de Deus. E essa atenção o profeta vai falar, porque o profeta ele não aceita o pecado. O profeta ele não aceita o pecado nos indivíduos, nas estruturas e principalmente no serviço a Deus. Dentro da casa do próprio Deus, quando ele olha para o altar e ele olha que o serviço da casa de Deus não corresponde àquilo que está escrito nas Escrituras. Porque passa céus e terra e a palavra de Deus não há de passar. Jesus Cristo não veio para abrogar a lei ou para aniquilá-la, mas ele veio para fazer cumprir. Tem pessoas que confundem graça. Graça é só a pregação para Samaria. É um direito nosso que nós não tínhamos e como induto chegou coletivamente para nós. Mas a graça ela é analisada individualmente pelo coração. Por graça sois salvos. O profeta Samuel, ele denunciava esses pecados também, não só de Israel, mas denunciava os pecados da Síria, do Egito, de Edom, da Babilônia. E, sobretudo, os de Israel, os da casa dele e de Judá. Assim somos nós. Nós vemos como o mundo todo está diante do Todo-Poderoso. Mas nós nos levantamos nos dias de hoje, não só eu, porque tem mais 7 mil, 70 mil que não se dobram a Baal e querem aprender
como chamar a atenção de Deus para resolver o problema de um povo. Então nossos profetas contemporâneos precisam fazer a Bíblia brilhar. A Bíblia, a palavra de Deus acontecer, porque passa céus e terra e a palavra de Deus não passa. E nenhuma palavra do próprio Deus volta para Deus vazia, sem antes surtir o efeito diante do próprio Deus. Nós temos que aprender hoje e mudar a história, porque a história já está sendo mudada por causa de conceitos proféticos e por causa de recados proféticos para a política, para a casa do Senhor e para os profetas da casa de Deus e para o povo que serve a Deus e para o povo que não serve a Deus. O recado está sendo dado neste canal. Basta você se inscrever e ir acompanhando dia a dia, porque você vai ver nesses últimos tempos se levantar igrejas ou igreja que serve a Deus em espírito e em verdade e que traz o direito do povo sobre esta terra. Então a espada, ela está cortando, ela é afiada, como na época do profeta Samuel. E essa espada, ela deve ser não só o livro, o que está escrito, mas ela deve também ser a vontade do próprio Espírito Santo sobre esta terra. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra é para que nós instituímos, o Espírito Santo é para materializar, chamar à existência o poder de Deus e a autoridade de Deus sobre esta terra. Louvado seja Deus, aleluias! Então, a Bíblia, o qual nós lemos diariamente, e os cânticos, o qual nós cantamos diante de Deus, ou as reuniões dentro da casa do Senhor, tudo constitui uma direção administrativa das coisas do próprio Deus. E nós devemos reger a nossa vida e todas as nossas áreas, as nossas relações, com a palavra de Deus. Seja nós profetas, ou sejam até mesmo sacerdotes, pastores, obreiros, oficiais da casa de Deus em geral. E Deus vai nos livrar de todo mal e nos fazer refletir sobre as coisas dele, sobre esta terra, para que a existência daquilo que é de Deus venha sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluias! Vai acompanhando, porque eu estou pregando muita coisa a respeito do profeta Samuel. Inscreva-se neste canal e compreenda o que Deus está trazendo sobre esta terra. Compartilhe estas pregações, porque aquilo que é me dado gratuitamente eu estou compartilhando com você. Então, se é te dado gratuitamente, compartilhe com outras pessoas, porque outras pessoas precisam ouvir o que Deus está trazendo sobre essa terra. É mistério, porque Deus está nos levantando pela madrugada, e Deus não está deixando nem que nós venhamos a piscar. Deus tem pressa, e Deus está destituindo a obra que aí está, e está levantando um novo tipo de discernimento. E o pastor que não acompanhar essa revolução do Espírito Santo, ele vai também cair por terra, junto com a vontade e a palavra do próprio Deus o derribará de cima do altar, se ele não cumprir algumas coisas que Deus está trazendo sobre a terra. Aleluias! Oh, glória a Deus! Aleluia!